pessoal, continuando aí falar de derivadas, vou falar das derivadas laterais, né? E é importante a gente entender derivadas laterais porque a derivada é um limite, né? Então, em alguns pontos é necessário fazer o cálculo da derivada a partir de limites laterais. Então, isso aí a gente trabalha como derivadas laterais, né? Aqui está falando que uma função ela é derivável em um ponto quando as derivadas laterais são iguais, ou seja, a derivada é um limite e esse limite só existe quando os limites laterais são iguais. Então, é isso que quer dizer que as derivadas laterais, né, são iguais para que a função seja derivável em um ponto. E quando as derivadas laterais existem e são diferentes, o ponto ele também é chamado de ponto anguloso, né? Então pode ser chamado de ponto anguloso quando as derivadas laterais existem, mas elas são diferentes, certo? Vou colocar um exemplo aqui para a gente ver. A letra A está pedindo para mostrar que a função é contínua e depois para calcular as derivadas. Essa questão de falar se a função ela é ou não contínua agora é só porque, como eu coloquei lá na parte teórica, demonstração de um teorema que associa a derivada à função contínua, então por isso que esse exemplo traz essas duas coisas, a continuidade e depois a derivada. Mas vamos lá. Letra A, mostre que a função é contínua em 2. Como a gente já viu, verificar se a função é contínua, no caso aqui mostrar que ela é contínua, são 3 passos. O primeiro é verificar se ela é definida no ponto 2, calcular o f de 2. O 2, quando x é igual a 2, a função é essa, então é substituir o x por 2 nela. Então 7 menos 2, 5, ou seja, ela é definida no ponto 2. Depois, calcular o limite da função quando x tende a 2. Mas se x tende a 2, ele é próximo de 2. Se ele é próximo de 2, ele é maior ou menor do que 2, então exige as derivadas laterais aqui. Ela vai dar 5 por quê? À esquerda, se x tende a 2 pela esquerda, o x é menor do que 2. E se x é menor do que 2, a função é 3x menos 1. Trocando isso aqui por 3x menos 1, vai ficar assim. E trocando o x por 2, 2 vezes 3 é 6, 6 menos 1, 5. Limite à direita do 2. À direita do 2, o x é maior do que 2. E se o x é maior do que 2, a função é essa aqui, ó, 7 menos x. Então, eu vou trocar o f de x por 7 menos x, vai ficar assim. E trocando o x por 2, 7 menos 2 vai dar 5. Então, 5 e 5, limites laterais iguais, então o limite na função é igual a 5. E ele existe. Como os limites laterais são iguais, o limite no ponto existe e é igual a 5. Terceiro passo, verificar se o resultado que eu encontrei no primeiro, 5, é igual ao resultado que eu encontrei no segundo, 5. Como os dois são iguais, então o terceiro passo também foi satisfeito. Sendo assim, a função é contínua no ponto x igual a 2 aí, certo? Letra B. Então, a letra A a gente mostrou que ela é contínua. Letra B, encontrar as derivadas laterais. Então, encontrar a derivada é calcular aquele limite. No ponto 2, você já pode trocar o x por 2, certo? Esse mais aqui, ó, né, e esse menos aqui, ele está associado a essa aproximação do h. Então, esse menos aqui, por exemplo, ó, quer dizer que o h tende a 0 pela esquerda. Ou seja, quer dizer que o x é menor do que 2. E se o x é menor do que 2, a função que eu vou trabalhar com ela é essa aqui, ó. Então, eu vou fazer a derivada para essa função. Então, a gente vai resolver o limite. Então, primeiro, eu vou trocar o x aqui por 2 mais h. Então, vai ficar 3 vezes 2 mais h menos 1. Então, copiei a minha função aqui, trocando esse x por 2 mais h. Menos f de 2. É pegar essa função aqui e trocar nela o x por 2. Está aqui, ó. Dividido por h e fazer essa conta. 3 vezes 2 aqui vai dar 6, 3 vezes h, 3h. Então, faz as contas. Vai ficar isso aqui, ó. Cancela 6 com menos 6, cancela menos 1 com 1, sobra o 3h. Cancela o h com h, vai sobrar o 3. Limite da constante é a própria constante. Ou seja, a derivada à esquerda da função no ponto 2 vai dar 3. Certo? Então, a gente vai usar a função aqui da derivada, o limite da derivada, tanto pela esquerda, quando se tem esse menos aqui, tanto pela direita, quando se tem esse mais aqui, ó. Então, esse mais aqui que aparece aqui na derivada, quer dizer que a derivada acontece à direita do ponto. À direita do 2, ó. À direita do 2. Se é à direita do 2, o x é maior do que 2. Então, aí a função já é essa aqui, ó, o 7 menos x, ó. 7 menos x. Então, o mesmo limite eu calculo à esquerda para valor menor do que 2, por isso que eu usei essa função aqui. E a direita,
para valor maior do que 2, por isso que eu vou usar essa função aqui, ó. Então, eu vou copiar o 7 menos x, trocando x por 2 mais h. Então, 7 menos, aí no lugar do x, o 2 mais h. Menos, está aqui esse menos, 7 menos x, agora eu troco x por 2, está aqui, ó, por 2. Fazendo essa conta aqui, ó, menos 2 aqui, vai ficar 7 menos 2 é 5, menos h, está aqui o menos h, 7 menos 2 é 5, com esse menos, menos 5, cancela menos 5 com 5 aqui, ó, vai ficar menos h sobre h, que dá menos 1, limite da constante é a própria constante, então aqui deu menos 1. Então, quer dizer, a derivada à esquerda deu 3, a derivada à direita deu menos 1. Como as derivadas laterais deram resultados distintos, o que eu posso falar sobre a derivada no ponto? Ela não existe. Então, olha só, como as derivadas laterais são distintas, a derivada no ponto não existe. Então, toda função que você perceber a necessidade daqueles limites laterais, também vai perceber a necessidade das derivadas laterais. Então, as derivadas laterais sendo distintas, então a derivada no ponto não existe. Observem que os exemplos que eu fiz anteriormente, eu não precisei fazer derivada lateral, porque a função não pedia isso. Assim como no limite, você também vai ter que perceber quando precisa e quando não precisa fazer as derivadas laterais, certo? Então, a gente viu na letra A que a função é contínua e na letra B viu que a derivada no ponto 2 não existe. Tem um teorema que eu até coloquei aí na nossa plataforma, aí, uma videoaula demonstrando esse teorema aí, né? Eu não vou cobrar a demonstração dele, mas o teorema diz que toda função derivável num ponto ela é contínua nesse ponto. Então, a partir desse teorema, toda vez que você verificar que a função é derivável no ponto, você nem precisa fazer os 3 passos para falar que ela é contínua, você já pode afirmar. Mas observa que nem toda função contínua no ponto ela é derivável. Nem toda função contínua num ponto ela é derivável. Esse aqui é um exemplo, ó. Ela é contínua no ponto 2, mas ela não é derivável no ponto 2. Então, esse teorema ele só funciona nesse sentido. Função derivável, ela é contínua. Se ela é contínua, não necessariamente é derivável, correto?